Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MP. O convidado de hoje é o ortopedista e neurocirurgião veterinário Maicon Silas. Doutor, seja muito bem-vindo ao Repórter MP. Um prazer tê-lo aqui pela primeira vez. Muito obrigado, o prazer é meu, agradeço muito o convite e para minha satisfação, uma honra estar fazendo parte dessa entrevista hoje. E tem tantas dúvidas aqui, eu fiz uma lista de umas 14 perguntas, doutor, mas é porque vão surgindo muitas ao mesmo tempo. Quem tem pet em casa, gato, cachorro, provavelmente vai se ver nessas perguntas também. Então, para a gente começar, doutor, hoje, né, na atual cenário, né, situação que nós estamos, quais são os problemas ortopédicos e neurológicos mais comuns nos cães que procuram atendimento veterinário? Tá, vamos lá. Quando a gente pensa, né, no paciente ortopédico e neurológico, os mais comuns hoje, né, são fratura, pensando na ortopedia. Só que também tem aquele paciente que manca, e eu acredito que hoje 60% da minha rotina ortopédica é baseada em joelho, luxação de patela. Caramba. Algo muito simples, né, que conforme vai passando o tempo vai piorando a condição do animal. Com relação aos quadros neurológicos, né, o que eu mais atendo, sem dúvida nenhuma, é hernia de disco. É aquele paciente que estava andando, aquele paciente que estava bem, locomovendo, e da noite pro dia amanhece ali se arrastando. Né? Então as hernias de disco é uma patologia aí muito comum, né, na área da neurologia veterinária. E elas são, acho que uma dúvida geral esse sistema dos animais é muito parecido com o nosso, é igual ao nosso, a questão da hernia de disco, essa questão da patela, joelho, que a gente sente também de vez em quando? Sim, é bem parecido, né? A forma, né, apesar de ser espécies diferentes, a forma, o mecanismo de ação é bem semelhante, né? Então quando a gente pensa na hernia de disco dos animais, é claro que a extrusão ela não é tão significativa como no humano. Né? Perdão, no humano não é tão significativo como na veterinária, certo? Se eu não me engano, na medicina humana vai ter mais protrusões e nós na veterinária atendemos muitas extrusões. Mas o mecanismo é semelhante, a medula vai trabalhar de forma parecida e a patela na medicina veterinária também é semelhante de humano. Né? Então a gente tem um princípio do seguinte, a patela sempre é inocente. Se o paciente ele tem uma luxação de patela, então tem que entender e descobrir a causa dessa luxação de patela e tratar a causa primária. Né? Seja ela terapêutica ou seja ela cirúrgica. E doutor, falando, o animalzinho começou a mancar. Às vezes a gente vê um mancando na rua, a gente tem um animalzinho em casa, de repente ele começou a mancar sem nenhum motivo aparente. A gente já tem que se preocupar e procurar atendimento? Sem dúvida nenhuma. O paciente começou a mancar, a claudicação ela não é normal. Né? O paciente mancar não é normal, alguma coisa está acontecendo. Pode ser simples, pode, mas nós temos algumas raças que têm predisposição, por exemplo, a ter uma luxação de patela. Né? E essas raças, quanto antes a gente intervir, quanto antes chegarmos no diagnóstico, melhor para o paciente. Por quê? A patela saindo e voltando para o suco troclear a todo momento vai causar uma lesão crônica, né? E essa lesão vai acabar destruindo e acelerando o processo degenerativo dessa articulação. Né? Já o paciente que se arrasta, o paciente neurológico, também não é normal. O paciente começou a arrastar o membro, alguma coisa está acontecendo. E sempre, o quanto antes identificarmos a causa e tratar, melhor vai ser a qualidade de vida desse paciente. Só cita algumas das raças, só para a gente ficar atento, doutor? Vamos lá. Com relação à luxação de patela, os pacientes ortopédicos que eu mais atendo hoje é de pequeno porte, Spitz alemão, né? Shih Tzu, já coluna, né? A gente já pensa o que eu acredito que eu mais opero, né? Mas eu acredito que no modo geral é os Dachshunds. Né, os Dachshunds, inclusive eu tenho um em casa, né? A gente morre de medo. Você fica de olho nele. O tempo todo. Ele andou meio tortinho, a gente já vai lá e faz uma avaliação, porque me preocupa, claro. Sim. E os Dachshunds têm uma predisposição maior, por ser condrodistófico, a ter hernias de disco. E mais específico as extrusões, né? Que são as Hansen tipo 1. Entendi. E para esse caso específico de luxação de patela, qual que é o tratamento, né? Como é que funciona esse processo aí depois que procura atendimento? Perfeito. Então vamos lá. Com relação à luxação de patela, agora a gente vai entrar num assunto bem complexo. É um assunto bem atual que eu acho que a maioria dos congressos, ou todos, sempre vai abordar nos congressos de ortopedia, porque é o seguinte, há muito tempo, né, a gente vem aí, luxou a patela e basicamente o tratamento era o quê? Era fazer algo que essa patela fosse obrigada a ficar no suco troclear, tá? Independente da técnica. Mas o que acontece? Graças a Deus a medicina veterinária vem evoluindo e muito parecido com a medicina humana. Hoje, para a gente corrigir uma patela, mal mexemos na patela. Por quê? Se uma patela luxa, pode ser que algum sistema desse mecanismo extensor, tá, desse membro posterior dessa perninha, esteja com defeito, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a patela pode luxar se o suco troclear, onde acomoda essa patela, for raso, por exemplo. Se ele for um suco raso, vai luxar, porque não é capaz de acomodar essa patela. Se esse osso ele for torto,
vai luxar, seja o fêmur ou seja a tíbia, tá? Se esse osso ele for torcido, vai luxar também. Então, primeiro, a gente precisa entender, né? E vamos lá, vamos pular para exame, né? E hoje, o raio-x dá para ver? Dá para avaliar, se fizer todas as projeções. Mas o mais interessante, o que eu peço hoje com rotina é a tomografia. A tomografia eu consigo manipular, né? Vejo exatamente qual que é a causa dessa luxação de patela. Muitas das vezes eu mando fazer uma impressão 3D, faço um planejamento cirúrgico, faço a cirurgia no 3D, para depois fazer o procedimento no animal. Na maioria das vezes, então, não está na patela em si, está no membro completo? Exatamente. Na maioria, né, os 100% das vezes, né, essa é a verdade. Então, o que acontece? A patela, se ela luxa, está acontecendo alguma coisa nesse mecanismo extensor. Entendi. Né? Porque assim, a gente vai ter um alinhamento, né? Meu pé vai pisar, né, na altura da minha primeira articulação proximal, que é a coxa femoral. Então, se eu tiver um desvio nesse caminho, a musculatura muito tensa, seja lá o que for, essa patela ela vai luxar medial ou lateral. E doutor, falando agora sobre a questão da hérnia de disco, ela pode realmente deixar o cachorro paraplégico e de não voltar a andar? Qual que é o nível, grau de risco, de cuidado que merece também esse animalzinho? Realmente, de fato, uma hérnia de disco ela pode deixar esse animal paraplégico de forma permanente. Né? O que acontece? Esse núcleo, né, quando ele invade o canal medular, ele faz uma compressão na medula. Só que o fato dele sair, ele sai com tanta pressão nessa medula, que muitas das vezes ele vai fazer uma hemorragia, ele vai fazer uma lesão dural. Né? E essa lesão nessa medula, essa hemorragia vai lesar alguns neurônios, vai causar uma necrose neuronal, né? E a gente tem um padrão ouro, tá? O paciente parou de andar, é uma emergência neurológica. O ideal é que ele seja operado o quanto antes. Né? Então, um prazo aí que a gente sempre estipula, né? Parou de andar quando? Tal dia. Então a gente faz um cálculo, 48 horas é o padrão. Por quê? É o tempo que esse neurônio ele dá conta, por exemplo, de ficar sem circulação sanguínea. Né? Quanto tempo eu consigo ficar sem respirar? Né? O neurônio também, a célula tem uma capacidade, um tempo que ela fica sem oxigênio e sem glicose. Certo. Né? Então, pensando que a principal fonte de energia desse neurônio é a glicose, então quanto antes descomprimir, mais rápido vai voltar a vascularização e o sistema nervoso vai ter capacidade, né, de fazer uma... Para voltar a andar. Exatamente, de reparar essa lesão. Então, a hérnia de disco, né, dependendo do grau, claro, com certeza, sempre vamos avaliar, né, nem toda hérnia de disco ela é cirúrgica, já adianto isso, mas os pacientes que têm graus mais elevados, né, de paresia, esse paciente, né, ele precisa de uma intervenção cirúrgica o quanto antes. E, doutor, isso pode acontecer de um dia para o outro, assim? É tão rápido essa evolução? O cachorro tá andando hoje, amanhã, se essa hérnia de disco aparecer, ele já... Pensando na extrusão, sim. A gente tem, né, tem vários tipos de hérnia de disco, mas as mais comuns que nós temos hoje é a Hansen tipo 1 e a Hansen tipo 2. Uma extrusão e uma protrusão, tá? A extrusão é o seguinte, esse disco ele começa a mineralizar, né? Então, geralmente, vamos pensar assim, um paciente que a gente atende numa média com extrusão de disco, ele tem 2 a 3 anos. Só que esse disco, ele começou a mineralizar já quando ele era filhote, entendeu? Então ele vai mineralizando, vai degenerando, tá? Ele vai começando a perder aquela consistência líquida que ele tem, né? E eu tenho uma vértebra contra a outra sendo tracionada por alguns músculos, e em algum momento esse disco ele vai romper. E aí quando ele rompe, né, ele vai tender a invadir o canal medular. Então não é de uma hora para outra, né? Já vem acontecendo, mas é que às vezes o sinal só aparece. O trauma, o sinal da hérnia de disco, a paresia ou a plegia aguda ali, a paraplegia ou paraparesia, ela é secundária a um trauma de algo que já vem há alguns anos entrando em degeneração. Então ele vem degenerando, aí uma hora o paciente está normal, tá andando ali, tá pulando no sofá, em algum lugar, que é a rotina dele, ele para de andar de forma súbita, né? Então a hérnia de disco, ela causa um trauma na medula, mas esse trauma é secundário a um processo degenerativo que já vem rolando há algum tempo, até alguns anos, na verdade. E até aproveitando que a gente está falando sobre essa questão de retomar os movimentos, né, do cachorro poder ficar paraplégico, existe a chance de um cão voltar a andar depois dele perder os movimentos completamente? Tô falando até por experiência própria mesmo, claro. Já tive uma cadelinha que de um dia para o outro ela parou de andar. Há possibilidade dele voltar, ele recuperar esses movimentos? Vou ser bem sincero, tá? A maioria dos pacientes, acredito que em torno de 80% a 90%, eles voltam a andar. Por quê? Porque tem algumas, né, a gente tem alguns checklists a seguir. Então eu penso o seguinte, aquele paciente que parou de andar, por exemplo, e está numa janela de entre as 48 horas, a possibilidade desse paciente voltar a andar é muito maior do que o paciente, por exemplo, que parou de andar uma semana. Entendi. Entendeu? E outra coisa, tem a avaliação neurológica.
Então a gente vai fazer uma avaliação, vai entender como que tá os sinais clínicos desse paciente. Avalie esse paciente, tem 48 horas, o paciente tem dor superficial, então perfeito, né? Se esse paciente ele tem uma paraparesia, mas ele tem dor, sem dúvida nenhuma, a gente vai encaminhar esse paciente imediatamente para o centro cirúrgico para fazer a descompressão, para aliviar essa medula que está comprimida e, consequentemente, voltar à vascularização desses neurônios. Sim. E tem raças que estão mais predispostas a sofrerem com hérnia de disco ou com problemas na coluna, estruturais, genéticos? Ó, do modo geral, né, tem os pacientes, igual a gente falou, os condrodistróficos, né, os pacientes menores que têm a coluna mais alongadinha, Sim. eles têm uma predisposição maior a ter uma extrusão. É o paciente que onde estava bem, hoje parou de andar. Né? Poxa, eu saí de casa, ele estava andando, eu voltei, está se arrastando. Isso é as extrusões. Já os pacientes de porte grande têm mais uma predisposição a ter protrusões, tá? É uma hérnia de disco também, mas o mecanismo é diferente, tá? E esses pacientes começam a apresentar uma paresia de forma crônica, aquele paciente grandão que anda, ele começa a se arrastar devagarzinho, né? Dentre essas tem uma bem comum que é a caldequina. Né? O paciente, então, quando ele tem uma protrusão ali de L6, L7 com S1, né, ele começa a fazer uma pressão direta nas raízes de caldequina, e em humano é muito comum a dor no ciático, né? Os animais isso, também começam. Sente aqui embaixo. Isso, os animais também vai ter essa lesão né, no ciático decorrente do hérnia de disco, que é uma protrusão. É um processo degenerativo também. Sim. Tem questões genéticas envolvidas com isso. Por exemplo, eu já ouvi falar muito, mas aí você pode me corrigir, por favor. Raças como Rottweiler, principalmente, essas raças maiores, elas costumam... Chegou uma certa idade ali, acho que tem a ver com o envelhecimento também, e elas começam a sofrer com essas questões na coluna. Isso de fato acontece? As raças grandes, elas sofrem tanto com essas protrusões, com esses problemas na porção final da coluna, quanto também com displasia, né, coxofemoral. Então as raças grandes, ela tem uma predisposição, né? Então a raça grande, ela tem já um fator genético, algumas raças vão ter algum fator genético para desenvolver a displasia, tá? Em contrapartida, tem outros fatores também que é importante, né? A forma como eu vou tratar esse animal, que ambiente que eu vou tratar esse animal. Isso entendeu? É uma pergunta pertinente. Depois que foi identificado essa dificuldade, quais mudanças eu tenho que ter na rotina desse animal? Quais cuidados? Devo forçá-lo a andar ou tentar fazer andar? Qual que é as dicas? Na verdade é o seguinte, se a gente pretende ter um cão de grande porte, primeiro tem que entender que esse cão precisa de espaço. Outra coisa, uma articulação saudável é uma articulação que tem uma boa musculatura. Quem protege a articulação é a musculatura, né? Então eu tenho um Golden Retriever num apartamento do tamanho desse estúdio, eu vou ter algum problema, principalmente se o chão for liso, né? Quando o chão ele é muito liso, porcelanato, por exemplo, esse paciente, ele para levantar, ele faz muita tração, ele patina, né? E isso também vai ajudar a piorar o desgaste da articulação coxofemoral. Então eu tenho vários fatores. Primeiro, eu tenho um paciente que nasceu para correr, né, para ter espaço, ele já não tem. Ele vai ganhar peso. Por quê? O ganho metabólico está sendo maior do que ele consegue gastar. Né? Esse paciente ele vai ganhar peso. É um problema o paciente obeso, ele já é grande, já tem uma predisposição a ter displasia. Né? E tem outros fatores também hormonais envolvidos nisso, que vai fazer com que ele seja um paciente que pode ter uma piora clínica com o passar dos anos. Né? Então, o tratamento, por exemplo, para displasia, a gente sempre vai falar que é um tratamento multimodal. Não é só remédio, não é só medicação. Nem tudo vai ser cirurgia, né? Sim. Mas boa parte desses pacientes a gente tem que mudar a alimentação, tem que mudar a rotina, o paciente tem que fazer exercício, tem que mudar o ambiente. E a gente tem uma dificuldade, né? Como eu chego e falo para você, vamos trocar o piso da sua casa. Putz. Né? Mas graças a Deus a gente sempre vai encontrar uma forma, uma condição, né, de dar uma qualidade de vida para esse paciente. E doutor, existem casos você falou que nem todo caso é de cirurgia. Existem casos em que a fisioterapia resolve muito bem, ela é estritamente necessária para não ter que colocar o paciente nessa situação de fazer cirurgia? Com relação à fisioterapia, a gente tem que entender uma coisa, né? Infelizmente a gente vê assim, cirurgia ou fisioterapia. Exato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os dois estão para se encaixar nisso, tá? Então o que acontece? Eu não consigo falar assim, olha, a cirurgia, né, vamos fazer a cirurgia ou vamos fazer a fisioterapia. Eu vejo a fisioterapia como um tratamento complementar, porque vamos lá, a gente fez um procedimento cirúrgico, o que é bacana? O paciente precisa usar o membro. Vamos para a fratura, que é mais simples, o paciente quebrou lá TPLO. Tá? Ruptura de ligamento, a gente faz uma osteotomia, faz um corte no osso, muda o ângulo, coloca uma placa. Esse paciente vai andar, Michael? Ele vai, provavelmente ele vai. Só que a fisioterapia, ela vai me ajudar a restabelecer a função desse membro o quanto antes. E aí eu parto do princípio seguinte, para esse osso consolidar, ele precisa ter esforço, ele precisa pôr o pé no chão. Sim. Então, os meus pacientes, né, o que eu quero? Eu quero que eu opero hoje, daqui 2, 3 dias, comece a tocar o pezinho no chão.
Porque eu sei que aquele estímulo vai ser benéfico para a consolidação óssea, Uhum. né? E além da consolidação óssea, eu vou ter um estímulo, né, para gerar uma hipertrofia nesse músculo. Então o paciente ele precisa, né? Ele precisa caminhar. E a fisioterapia chega na onde? Chega aí complementando. Poxa, eu operei ontem, vai para fisioterapia amanhã. Fisioterapia não é só exercício, é alívio de dor, é extensão, é flexão, é ajudar esse paciente a restabelecer a função quanto antes. Ele retomar a vida que Exatamente. ele Tem tinha antes, né? hérnia de disco, agora falando de coluna, que a gente não precisa entrar para o centro cirúrgico. Tem paciente com hérnia de disco que para de andar, a gente faz a avaliação, manda para fisioterapia e a gente vê excelentes resultados com a fisioterapia. A fisioterapia, ela chega para agregar, ela não chega para me escolher. Né? Rompeu o ligamento cruzado, Mike vai fazer o quê? Vai fazer cirurgia, com certeza, se rompeu o cranial. Mike, a fisioterapia dá certo? Até vai dar certo até um momento, porque eu tenho um trauma mecânico. Né? Eu tenho uma lesão ali, Sim. que toda vez que o paciente colocar o pé no chão, a tíbia vai avançar à frente. Ah, mas vai fortalecer tal músculo. Cara, faz a cirurgia, corrige isso, e manda para fisioterapia. Pronto, perfeito. resolvido. E quanto tempo, doutor, costuma demorar, por exemplo, passou por uma cirurgia, tanto ortopédica quanto neurológica. Quanto tempo costuma ser o prazo, o período de recuperação desse paciente, desse animalzinho? Vamos lá. Aí é um pouquinho relativo. Tá. Vamos na coluna primeiro. O paciente teve uma hérnia de disco de manhã, tá? Os casos que eu vi, né, do paciente voltar a andar bem rápido, né, fora no Instagram, que eu vejo todo mundo voltar de ontem para hoje, assim, instantâneo. Inclusive, né, eu posto isso. O que acontece? É os pacientes que parou de andar de manhã e à tarde foi operado. Então eu tive um trauma medular e de forma rápida ali você fez a descompressão. Então esse paciente tende a voltar a andar mais rápido. É via de regra que ele vai andar? Depende do trauma. Infelizmente tem hérnia que vai fazer uma lesão tão grande, vai fazer uma necrose neuronal, que tem hérnias que evolui para mielomalácia, que literalmente essa medula apodrece e não tem o que fazer. Né? Vai entrando num processo de necrose, vai destruindo. Infelizmente esses pacientes vêm a óbito. Mas com certeza o paciente que a gente intervém mais rápido, a chance dele voltar é muito mais rápida também. Diferente do paciente das 48 horas. Esses pacientes que operam 48 horas, estourando 72, eu vejo eles andar também. Mas aquele paciente vai andar daqui um mês, né? Daqui 2 meses, e a gente vê eles recuperando, né? Todos andaram, Marco? Não, com certeza não. Tem muitos pacientes que a gente operou e não voltou, mas assim, tem essa avaliação e tem isso que a gente tem que entender também, né? Vai voltar a andar? Não sei, vai depender da avaliação neurológica desse paciente. Os pacientes que não voltaram já tinham um exame neurológico desfavorável. Já tinham antecedentes. Exatamente. Paciente ortopédico, depende da fratura. Cada fratura me pede uma placa, ela não me pede um formato de placa, mas ela me pede uma função de placa. A mesma placa eu consigo fazer várias funções conforme a necessidade. Entendi. Quem escolhe quantos parafusos, como vai ser a placa, não é o ortopedista, é a fratura. Ela olha pra mim e fala assim, olha, pra mim consolidar tem que ser assim. Tem que ser uma função ponte. Achei que era um padrão. Não é padrão. Caraca. Pra dar certo, eu tenho que respeitar o traço dessa fratura. Sim. Então essa fratura, quando ela é cominutiva, que eu não consigo juntar as pecinhas, o corpo, ele tem que, toda vez que esse animal pisar o pé no chão, tem que ter uma certa mobilidade para estimular a consolidação óssea, uma reação inflamatória. Sim. Então ela pode ser uma função ponte, pode ser uma função apoio, né? E aí qual que vai andar mais rápido, né? Com certeza, aquele que a gente consegue reconstruir ali de forma, sabe, não tá perfeita, né? Perfeito só se não quebrar, mas a gente fez uma reconstrução ótima ali da coluna óssea, colocou uma plaquinha, as funções apoio, por exemplo, é maravilhoso. Você opera num dia, no outro dia o paciente já está colocando o pezinho no chão. Né? Então depende também do grau de fratura. Depende do grau de fratura e o tempo que procurou atendimento. Né? Pacientes com fratura de pelve. Eu já vi paciente com fratura de pelve andar no outro dia, que era simples, e aqueles pacientes com multifratura ali na pelve, andar com 3 meses depois. Então é bem relativo, vai depender do traço de fratura, vai depender da intervenção, vai depender da técnica empregada, vai depender do tanto que eu invadi esse osso, vai depender do tanto que eu fiz a exposição disso, porque o hematoma ele é benéfico. Quanto menos hematoma eu tiro da fratura, é melhor para o paciente. O hematoma é a primeira reação inflamatória que o corpo está fazendo para fazer a consolidação óssea. Né? Então é um assunto bem relativo, mas no modo geral, né, eles voltam a andar aí de forma precoce, 2 dias, 3 dias depois da cirurgia, já estou colocando o pezinho no chão. Com relação a essa questão de cirurgias, doutor, a gente escuta muito falar da questão da idade, né, do paciente para não ser submetido à cirurgia. De modo geral, assim, animais ali entre seus
10, 12, 14 anos, eles ainda podem ser submetidos à cirurgia ou isso de fato já coloca a vida deles em risco e é melhor partir para outras alternativas, focar no cuidado dos últimos dias, meses, anos de vida daquele animalzinho? Perfeito. Como que funciona isso? Vamos lá, ó, a gente tem que entender o seguinte, hoje a medicina veterinária está muito evoluída, tá? Hoje eu não opero e não anestesio ao mesmo tempo, né? Já teve fases da vida que foram assim, mas hoje a medicina evoluiu muito. Hoje, então, a gente tá criando as subespecialidades igual a humana e eu espero que seja assim. Antes o clínico fazia o quê? Ele consultava, ele mesmo castrava, ele mesmo operava, ele mesmo fazia isso, fazia aquilo. Era mesmo. Hoje, graças a Deus, eu faço a parte de ortopedia e neurocirurgia, tem uma coleguinha que faz a neuroclínica, tem um colega que faz dermato, tem isso, faz aquilo. E essa forma eu acredito que é o certo. Por quê? Eu focando só na ortopedia, caramba, eu vou ficar muito bom em ortopedia. Porque eu vou ver osso. Mas, Mike, eu não entendo nada de coração, eu não entendo. Cara, eu vou te encaminhar para um coleguinha. Mas no osso eu resolvo o seu problema, né? E dessa forma a gente tem o quê? Temos anestesistas. E temos excelentes anestesistas no mercado. Hoje, eu vou ser bem sincero, eu vou lembrar sim dos pacientes que eu perdi, mas eram pacientes muito críticos. Né? Aquele paciente que entrou, o prognóstico era super desfavorável. Mas não foi pela anestesia. Por quê? A anestesia hoje ela é feita de forma individualizada. Antigamente era padrão. Meio ml disso, meio ml daquilo. Agora não. Receitinha de bolo. Agora é feita uma avaliação. É feito um exame de sangue para entender como está o rim, como está o fígado desse paciente. É feito um exame cardiológico. E eu vou fazer as medicações conforme a necessidade de cada paciente. Esse paciente tem um problema hepático, vai ser difícil metabolizar uma medicação? Opa, não vou usar essas medicações que vai usar muito esse fígado. Sim. E graças aos anestesistas, hoje a taxa de óbito durante o procedimento foi lá embaixo. Né? Então temos excelentes profissionais hoje, excelentes anestesistas. Eu, Maico, não vejo a idade como um fator limitante. A menos que o anestesista mande. Agora ele faz a avaliação e fala, Maico, não vai operar, eu tenho que respeitar. Lógico. Entendeu? Mas eu entendo o seguinte, eu tenho super confiança com os anestesistas que nós trabalhamos hoje. Hoje não tem mais aquela barreira, né? Uma certa idade, nem vou levar no veterinário que ele vai falar que eu não vou poder operar. Não, que isso, faça avaliação. Porque se não for para operar, você pode ter certeza que o anestesista vai avaliar, vai falar assim, Maico, não dá para operar esse paciente. E paciência, vamos esperar. Sim. Não vai longe. Semana passada a gente entrou no centro cirúrgico. Quando foi iniciar o procedimento, o paciente teve um choque, teve uma reação ao iodo, que a gente estava fazendo antisepsia. Na hora. Mesmo que eu queira continuar nesse fala, não vai parar. Não. Por quê? Vai levar esse paciente a óbito. Né? Então temos um profissional que está em cima desse paciente olhando. O último paciente que a gente fez, a cirurgia mais invasiva que nós fizemos foi um tumor intracraniano numa paciente de 17 anos. Caramba! Ela tinha um tumor no lobo frontal, fizemos a ressecção desse tumor, ela viveu mais 1 ano. Né? 1 ano para o animal é muita coisa. É muito. É muito, e 1 ano para o tutor, né? Vamos lá, eu vou mais próximo um pouco. Minha filha, eu tenho filhos, tenho minha esposa. Sim. Com certeza eu daria tudo para ter mais 3 meses de vida. Nossa, sem dúvida. Então 1 ano, o cliente hoje, o tutor, ele tem o animal como um membro da família. Com certeza. Eu tiro pelos meus, né? Os meus são... A gente sofre igual, chora, diz que não quer ter mais, porque não aguenta mais aquela dor, sabe? Mas, nossa, com 17 anos é bastante avançado. 17 anos e viveu mais 1 ano, né? Então, assim, por mim vivia mais, mas infelizmente, né, a gente tinha... São os limites também ali, tem os nossos limites também. Sim. Né? Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre a questão, você já citou aqui, inclusive, o ligamento cruzado, o rompimento do ligamento cruzado. Eu vi muito no seu Instagram, é uma das lesões bastante comuns, né, nos cães, principalmente os grandes. O que causa esse problema? O que está mais relacionado nesses atendimentos que você faz? O que está muito relacionado a esse rompimento? O que causa ele? Tá, vamos lá. Ruptura do ligamento cruzado nos animais também é um processo degenerativo, tá? Então eu vejo esse ligamento, vamos ver esse ligamento como se fosse uma trancinha de cabelo. Tá? E esse ligamento, ele limita o quê? Os animais, ele anda meio que semiflexionado, nós humanos andamos ereto. Os animais, o joelhinho tá meio semiflexionado. E a todo momento, o ligamento cruzado cranial tá ajudando a tíbia não avançar frente ao fêmur. Tá? Se não tem um ligamento cruzado cranial, toda vez que esse paciente colocar o pé no chão, se esse é a tíbia, esse é o fêmur, toda vez que ele pisar, ele avança. E aí o ligamento não deixa fazer isso. Só que o paciente maior, mais pesado, joga mais carga. Né? Sim. Pô, meu paciente está obeso, vai jogar mais carga e vai aumentar a sobrecarga nesse ligamento. E aí ele começa a arrebentar como se fosse fio por fio de cabelo, sabe? Sim. Arrebenta uma fibra arrebenta outra, vai arrebentando outra, até que chega no momento ele está fazendo um exercício normal dele ali, opa, rompeu. Semelhante a hernia de disco, sabe? Processo degenerativo, e aí eu tenho um trauma agudo. Pontinha do iceberg. E aí o que acontece? Esses pacientes que rompem o ligamento cruzado na veterinária, a gente não consegue reconstruir o ligamento, né? Tá chegando ainda outras formas de ligamento sintético para cachorros, para cães grandes, mas hoje a cirurgia de eleição a gente chama de TPLO,
né, que é mudar o ângulo do platô da tíbia, na qual essa cirurgia, ela muda o ângulo, nivela o nível da tíbia, e esse paciente joga a carga ali e não tem necessidade mais do ligamento cruzado cranial. Ah, substitui o ligamento. Substitui, exatamente, substitui a função do ligamento. Entendi. Né, porque tem um platô tibial, inclusive eu tenho um vídeo bem simples no meu Instagram, explicando, acho que em 1 minuto, né, para leigo mesmo, como que funciona essa questão do platô tibial, né? Para mim também que tô aprendendo, todo dia tô aprendendo um pouquinho, né? Sim. Então, basicamente é isso, né? O ligamento cruzado, quanto maior o cachorro, obviamente, mais carga tem, é uma predisposição genética ter essa ruptura de ligamento cruzado, né? Traumático em felino e humano, né? Mas o cachorro é mais uma questão degenerativa mesmo. Eu queria voltar um pouquinho, doutor, numa questão. A gente comentou lá no comecinho a questão do piso, né, de adaptações, o ambiente mais adaptado para aqueles animaizinhos. E aí eu vou ampliar essa pergunta tanto para cachorros quanto para gatos, né, para felinos. Quais dicas a gente pode deixar para os tutores do ambiente bacana, um lugar mais agradável? Quais adaptações podem ser feitas para evitar lesões, rupturas, qualquer coisa que possa machucar aquele animalzinho? Vamos lá. 1 milhão de coisas. Mas vamos tentar, né? Então, primeira coisa, né, entender o seguinte, eu quero ter um animal, né, eu quero ter um cachorrinho ou um gatinho. Será que eu vou conseguir suprir a necessidade fisiológica desse animal? Né? Será que se eu colocar um cachorro de grande porte dentro dessa sala para conviver aqui, será que vai ser bom para ele? Né? Eu não estou pensando não só no emocional, mas fisicamente, fisiológico, eu consigo? Né? Não, maravilha, Mike, eu consigo ter um Golden dentro do meu apartamento, mas eu vou passear com ele 2 vezes ao dia, 40, ele vai correr, não sei. Vai gastar andar, aquela exato, energia, né? Vou exercitar e tal. Então, assim, vai de cada caso, né? Cada caso um caso. Mas é interessante a gente entender o seguinte, a necessidade fisiológica disso. Eu vou pegar um gatinho, né? Eu tenho que entender que o gato ele tem um hábito dele, o gato tem um hábito mais noturno. Existem especialistas em felinos, né? Eles não vão cuidar só da saúde, mas também dessa parte comportamental. Então, eu tenho que entender o seguinte, será que eu vou conseguir proporcionar isso? Né? O gatinho ele é mais arteiro. Ele é uma benção o gatinho. Né? Eu gosto também, gosto do cão, a gente tem cão, teve gatos. Então, o que acontece? Vai muito da necessidade fisiológica desse animal nesse ambiente. E, obviamente, se eu catar um Golden e colocar no apartamento do piso liso, eu vou ter um probleminha. Né? Eu vou catar ali o Spitz alemão, vou colocar no apartamento com o piso liso, vou ter problema também. Né? Então, tem vários fatores aí que a gente tem que pensar antes de pegar um animal. Infelizmente, hoje, né, o animalzinho, se a gente parar para pensar, né, ele, graças a Deus, ele faz parte da nossa família, é uma base de apoio emocional. Também. Só que também acaba sendo ali meio que um artigo de luxo, né? Porque com ou sem, a gente vai conseguir, né, continuar vivendo, mas mesmo com esse suporte tem que entender que tem custo. Né? Então esse animalzinho vai ser uma criança dentro de casa. Esse animal uma hora ele vai ficar doente, esse animal vai ter um problema com pelo, esse animal vai comer uma bobeira às vezes vai precisar operar, às vezes vai vir com um problema ortopédico, né? Então a gente tem que estar ciente que tanto o cão quanto o gato é uma responsabilidade a mais que a gente vai ter. Né? Rampas de acesso ajudam, doutor? Por exemplo, eu vejo muito no Instagram, coloquei uma rampa pro meu cachorro subir na minha cama, subir no sofá. Tem aqueles que sustentam, fazem o pulo, né? Mas isso também auxilia de alguma forma? Vamos lá, com relação à rampa, né? Isso. Michael, vai ser ruim a rampa? Não. Mas vamos no ponto do seguinte, eu vou usar o meu dentro de casa, tá? Vamos colocar uma rampa pro meu que tem problema de coluna, o meu da She-Hound que tem uma predisposição a ter problema de coluna. Sim. Né? A rampinha é legal. Eu vou diminuir o impacto, principalmente da descida, quando ele pular do sofá. Que o ideal seria ele não subir no sofá. Né? Ponto. Não seria ele nem pular e nem ele pular de lá pra cá, principalmente raça pequena. Spitz só tendo muita fratura de radiona e pulou do sofá no chão. Caramba. Né? Mas o que acontece? A rampa é legal, Michael? Problema que ela melhora a condição, mas ela não inibe 100%. Por quê? No calor do momento, o que esse cachorrinho vai fazer? Ele não vai descer a rampa para latir no portão. Ele vai voar. Exatamente, igual minha casa, minhas crianças tá ali no sofá, minhas crianças fez uma gracinha, bateu o pau, meu cachorro ele não quer saber de rampa, ele vai pular no chão. Né? É exatamente isso. Vai melhorar, Michael? Vai, com certeza. Se ele pulava 100 vezes, 10 vezes no dia, agora se ele usar a rampa 5, maravilha, perfeito. Mas não é um problema que vai se resolver. 100%. 100% não. Né? Mas assim, hoje é difícil eu falar pra você o que é o certo, o que tem que fazer. Né? O certo a gente sabe o que é, mas eu não consigo, por exemplo, impor isso. Né? Como que eu vou impor pra você? Eu vou falar assim, olha, a partir de agora, esse paciente ele não pode viver no piso liso. Você vai trocar o piso da sua casa. Não vai ter como. Né? Então a gente sempre tem que fazer o manejo, sempre tem que avaliar
condições de melhorar a qualidade de vida desse paciente, mas eu não consigo ser radical e falar, poxa, Não fez tem isso, como. a culpa é sua e não sei o quê. Não faz sentido. Doutor, pra gente finalizar, uma dúvida frequente que eu já ouvi muitas vezes, acho que quem tá assistindo em casa também já ouviu, questão de medicação. Às vezes eu tô ali, meu cachorrinho foi lá, comeu uma bobeira, desregulou tudo ali, o intestino, soltou tudo, ou então tá passando mal, tá vomitando, né, tá ruim. A mesma medicação que eu uso para humanos, as mais comuns, tá? Vou até citar nome para facilitar, dipirona, Buscopan, essas mais convencionais, elas podem ser usadas com tranquilidade nesses animais? É preferível em gota, pode ser comprimido, a gente tem que procurar uma medicação específica, porque na hora do desespero em casa, se o animalzinho tá com alguma dor, com alguma coisa, você procura na caixa de remédio, o primeiro que sair você pega. Fala, não, vou levar esse. É aconselhável, não é aconselhável? Olha, vamos lá, vou ser bem sincero, tá? O primeiro que é o seguinte, a medicação, a diferença dela pro veneno é a dose, né? Exato. A diferença da medicação pro... Por isso chama drogaria. Exatamente. E o que eu aconselho, né? O conselho né, assim como se fosse, meu filho, ele tá passando mal à noite, né? Aconteceu alguma coisa e eu não sei o que é, o que eu vou fazer com ele? Levar no médico. Exatamente. Então o petzinho também, tá? Sabe por quê? Porque, primeiro, que a gente não sabe por que esse paciente está desenvolvendo isso, né? E é interessante sempre ter um acompanhamento do médico veterinário. Assim como eu entendo muito, por exemplo, da parte de ortopedia, porque eu só foco isso e só estudo muito isso, tem um coleguinha que entende muito de gastro, né? E qual que é o problema? A gente, sem o conhecimento, às vezes a gente pode piorar a condição desse paciente, né? Então, eu vou ser sincero, da mesma forma que não é indicada a automedicação, eu também não consigo te indicar, por exemplo, você, né? Vou fazer a medicação, porque, vamos lá, é muito comum eu atender, por exemplo, o paciente que o tutor fala assim, olha, ele sente muita dor, ele tá com dor, e quando a gente vai avaliar é neurológica, é vocalização. Tá, entendeu? Às vezes o paciente ele tem uma convulsão focal e ele vocaliza, e não é dor. Aí você olha e fala assim, poxa, é dor, né? E pensa se eu tenho em casa opioides, eu tenho medicações analgésicas e faço. Vai mudar o que na vida desse paciente? Não vai mudar nada. Vai mudar nada. Né? Porque eu tive um paciente vai mascarar. Exato, que vocalizou. Né? Mas se a gente partir, se a sua pergunta for o princípio ativo é os mesmos, as internações utilizam, por exemplo, o mesmo princípio ativo. Entendi. Né? Então os injetáveis, por exemplo, tem as distribuidoras, né? E a maioria, claro que não todos, mas a maioria das medicações como dipirona, por exemplo, a escopolamina, que é o Buscopan, antibióticos, né? Boa parte é o mesmo princípio da medicina humana, né? Que são utilizados nesses animais. Mas eu deixo o conselho, tem algum probleminha, né? Corre. Ou, assim, eu não sou contra a telemedicina, né, seja lá humano ou veterinária, mas eu acredito que sempre tem que ter uma avaliação complementar. Eu acho que é muito importante você avaliar clinicamente, palpar esse animal, auscultar, etc. Sentir, né? Isso, mas nesses casos de desespero, eu acho que nada impede, por exemplo, de ligar numa clínica veterinária e pedir um suporte até chegar lá. E hoje tem muitas clínicas 24 horas também, a maioria né? hoje é 24 horas, Sim. né? Hoje eu atendo muitas clínicas veterinárias e acho que 100% delas atendem 24 horas, né? Poucas aquelas que não atendem. E as que não atendem, ainda assim tem um veterinário ou um auxiliar ali, um enfermeiro. Exatamente, plantonista cuidando de quem está internado, sem dúvida nenhuma. Justamente para mitigar esses efeitos ali. Eu queria, inclusive, que você deixasse suas redes sociais para o pessoal tirar as dúvidas, para quem te acompanha, ou tá com algum problema em casa, tá passando por uma situação delicada, tá precisando de uma cirurgia, de uma orientação, de um atendimento ali especializado. Então, espaço aberto para suas redes sociais. Queria aproveitar também e te deixar um presente, um carinho. Muito obrigado. Uma caneca nossa aqui do Repórter MT. Tá? Leve lá na hora de atender seus gatinhos, seus cachorrinhos, estará lá. Agora então, vai estar nos meus stories, no café da manhã, tá show bom? de bola. Deixa suas redes sociais pra gente. Eu utilizo mais o Instagram, que é Prof. Maicon Silas, tá? Maicon Silas, M-A-I-C-O-N, Silas, do jeito que eu tô falando, né? Escreve do jeito que eu falo, é bem simples. E eu tenho também agora no momento um canal no YouTube, tá? Show. Vai lá, se inscreve. Tá mais voltado no momento para os alunos de medicina veterinária. Né? Então, na verdade, o canal é um suporte aos alunos, mas vai ser interessante, tá bom? Vai lá, curte, compartilha, escreve alguma coisa lá. Tô super disposto a receber os feedbacks. Eu acho que é isso, né? E no Instagram dele, gente, tem muito conteúdo de tira dúvida, mostrando cirurgia, mostrando recuperação, como que acontece isso.
A maioria dos comentários é do pessoal da medicina veterinária. É verdade, eu já olhei. Mas é muita dúvida para tutor que está em casa, que está acompanhando, que não sabe o que fazer. Então, E a minha segue ideia lá. é levar também, minha ideia principal, né, também é deixar tudo mais simples, né? Sim. Então, minha ideia é, o tutor mandou lá, olha, eu vou tentar fazer algo para deixar aquilo simples, Uhum. né? Tirar um pouco essa questão muito técnica e simplificar um pouco, gente até vai mesmo para entender, né? Exato. Doutor, obrigada, Eu que viu? agradeço, tá? Mais uma vez. E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com.